aqui. Olha, a criança percebeu que 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 100 é 400, 4 vezes 1000 é 4000. Aí ela vai para o 7. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 100, 700. E ela percebe, ela percebe o padrão. Aí o que ela faz? Já sei, toda vez que eu multiplicar por 10, é um zero que fica mais. Mas isso é uma regularidade que a criança precisa perceber, observar no padrão que ela analisou. E não o professor ditar essa regra, porque aí vai repetir. Senão eu começo, gente, hoje é aula de multiplicação por 10, 100 e 1000. Toda vez que você multiplicar por 10, acrescente um zero à direita. Não. A aula não tem nem que ter esse título, porque eu não quero que eles saibam que é 10, 100 e 1000. A aula vai ser de multiplicação, ponto. Vamos fazer experiência com a calculadora, investigações? Vamos. Então, vamos lá. Teclem aí o 4. Pode ser em dupla, em trio, vamos supor. Eu não tenho calculadora, nem todo mundo tem calculadora na sala. Quem tiver, traz. Quem tiver, faz dupla, faz trio, veja como vai ficar a organização, mas façam pela investigação. E aí, ao final dessa investigação, eu posso ampliar. Dependendo da turma que eu tenho. Se eu estou no 5º ano, eu já posso ampliar para centena, por exemplo. Né? Eu comecei com unidade, com números de magnitude de unidade, depois de dezena e agora com centena, na ordem das centenas. Então, a intenção aqui não é que ele ouça a regularidade, mas sim que ele construa a regularidade. De que forma? A partir da observação de padrões. Ele vê um padrão. Vezes 10 é um zero, vezes 100, 2 zeros, vezes 1000, 3 zeros. Opa, isso é um padrão. Agora eu posso criar regularidade. Qual é a regularidade? Toda vez que eu multiplico um número por 10, aumenta uma... Mas, na verdade, aqui fica essa ideia do zero. Mas eu preciso colocar isso. A Fernanda Nunes colocou. Na verdade, então, as crianças têm que descobrir tudo, né? Claro, que os professores medianam. Ótima conclusão, isso mesmo. Perfeito, Fernanda. Agora, tem uma coisa que eu não botei aqui e que eu fazia, lembrei agora das minhas aulas, que eu fazia isso, primeiro eu explorava desse jeito com eles. Depois, gente, eu pegava essa mesma investigação e eu ia lá para o quadro valor de lugar. Por que eu fazia isso? Porque eu queria que eles percebessem que quando eu multiplico por 10, o meu número aumenta uma ordem. Não importa se é unidade, dezena, se eu faço 4 vezes 10, é 40. Então, ele era 4, que era de magnitude de unidade simples, e ele passa para magnitude dezena, certo? Quando eu faço 12 vezes 10, ele era de magnitude de dezenas, e ele passa para centenas. No quadro valor de lugar, você desliza o número. Era assim que a gente fazia, que eu fazia com meus alunos. Pegava o 4, colocava na unidade. Multiplica por 10. O que acontece? Ele pula, esse mesmo 4, ele passa para a ordem de quem? Da dezena. Então, esse trabalho em conjunto com a investigação da calculadora junto do sistema, junto do quadro valor de lugar, vai ajudar muito as crianças na compreensão do sistema. Então, é essencial que vocês façam isso. Eu não coloquei aqui, mas como eu vou ter um tempinho para arrumar os slides para mandar para vocês, eu já mando ele arrumadinho, tá? Mas anotem, por favor, essa observação aí, que eu acabei esquecendo de colocar aqui para vocês. Mas é fundamental, porque senão, o que acontece? Eles ficam acreditando que multiplicar por 10 é colocar um zero à direita do número. Por 100, 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. Mas, para que eles entendam o sistema de numeração decimal, eu preciso que eles façam essa exploração no quadro valor de lugar, porque depois, lá no 6º ano, por exemplo, ou ainda no 5º ano, eles vão trabalhar com números decimais. Aí, não tem zero à direita. É o número que muda de posição realmente, por conta do aumento da ordem.
tá certo? Então, faça essa exploração aqui, mas façam na sequência uma proposta que envolva o quadro valor de lugar, para eles entenderem o que está acontecendo com o número. Que não é só uma... lembra do encontro passado, aquela tirinha do Calvin? Que ele falou, era um número e agora virou 2? Isso é crer. Não é assim. Não é que ele virou 2. É que quando eu acrescento essa ordem, esse 4, não é que ele muda de posição aleatoriamente ou do nada. Ele muda porque ele aumenta uma ordem. E no sistema de numeração, as ordens são da unidade para dezena, para centena, para milhar e assim vai. Então, é preciso que eles entendam isso. E não que vire uma regra. Porque senão, daqui a pouco, fica aquela regrinha que a professora põe no cantinho do quadro lá para ajudar os meninos a lembrarem daquilo. Não é isso que a gente quer. Aí tem um segundo tipo de investigação que eu trouxe para vocês, que eu adoro fazer com eles. Até esses dias meu filho tem mais de brincar com coisa de número aqui, que tá na fase, né, terceiro ano. Ele adora pegar a calculadora, pegar o jogo de roleta, dessas coisas, e ficar brincando de número. Então, olha só. Tentem agora aí, por favor, vocês, para mim, que essa dá para vocês colocarem no chat, aí a Vânia vai me passando. Quem tiver com calculadora, vai simular que a tecla 3 está quebrada. Não funciona. Esse é ótimo. Esse é maravilhoso. Como é que vocês vão fazer para aparecer na tela o número 3? Está quebrada a tecla 3. Como é que vocês fazem? 2 mais 1. 2 mais 1. 4 menos 1. 4 menos 1. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1, tá vendo? Agora, para o 23. 5 menos 2. 5 menos 2. Agora, para o 23. Para o 23 agora. 10 mais 10. Mais 1 mais 2. 24 menos 1. 18 mais 5. Ó, o pessoal tá aí. 30 menos 7. Tá vendo? Agora, vocês pensem as crianças fazendo isso. O quanto de senso numérico... 22 mais 1 e 10 mais 10 mais 1 mais 2, que é diferente porque trocou a ordem ali. Sim, isso aí. Então, um detalhe, eu pus ali embaixo, né? Registrem suas estratégias. É muito importante, por isso que eu não quis falar no início do nosso encontro de representação e abstração, porque eu quero concluir, usar aqueles slides lá para concluir. Vejam como é importante. Eu peço para eles fazerem a calculadora, mas eu também peço para registrar. Por que eu peço para registrar? Por que será que eu peço para registrar? Tem uma explicação, calma que a gente vai chegar lá no final. Eu posso avançar, eu posso pedir para números maiores. Se eu estou com um grupo de quarto e quinto ano, eu já posso avançar para dezena, para centena, ou até para o milhar. Apareceu mais aqui estratégia: 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 2, mais 1, e 10 mais 10, mais 10, mais 1, mais 1, mais 1. Ótimo, isso aí. Então, vejam como... E a gente começa a pensar em outras possibilidades, né? E aí a gente pode avançar. Por exemplo, olha só, eu percebi que muitos usaram o 1. Aí o que eu faço? Gente, agora quebrou a tecla 3 e quebrou a tecla 1. Aí eles começam a fazer de novo. Agora quebrou a tecla 3, a tecla 1 e a tecla mais. Ó, elas colocaram, Small e Diniz falam nesses registros em ler, escrever e resolver problemas. A Márcia colocou, eles pensariam depois na decomposição de um número. A Sônia, é significativo considerar que a adição é utilizada com maior frequência que a subtração? É uma pergunta, né? Sim. Porque eles estão usando mais, claro, é mais fácil, né? Quem perguntou, Sônia, sobre essa aí? A Sônia, deixa eu falar uma coisinha para ela. Compartilhar com você uma vez que a gente estava numa turma de primeiro ano fazendo isso, brincando com as crianças. E eu era coordenadora na época, e era a professora Gisele, que estava na turminha. E aí, uma das crianças falou assim, Pro, não tem mais jeito de fazer.
Aí a gente falou assim, mas por quê? Como é que você fez? Aí ela falou assim, ó, eu já fiz 1 mais 1 mais 1 e já fiz 1 mais 2. Não dá mais para fazer. Por que não dá mais? Porque ela explorou tudo que tinha da adição. Ela não avançou, naturalmente ela não avançou para a subtração. Aí a Gisele falou assim, tá, então agora você vai dar uma circulada nas mesinhas e ver se alguém fez diferente. Aí ela chegou do lado assim, e 4 menos 1 pode? Ai, a gente morreu de rir. Aí a Gisele, será que pode? Era um trabalho, essa escola que eu trabalhei, eu sou apaixonada. Fiquei muitos anos lá, fiquei quase 15 anos nessa escola. E era uma escola construtivista, né? E a gente tinha essa coisa de nunca responder. Aí a Gisele assim, você acha que pode 4 menos 1? Aí ela ficou assim, olha só, dá 3, 4 menos 1. Mas pode 4 menos 1? Porque ela queria saber se podia usar menos. A pergunta que estava por trás da pergunta da criança era, pode usar menos? A prof não falou, né? Então ela ficou, pode 4 menos 1? Aí a Gisele falou, pode? Será que pode? Aí ela, 4 menos 1 dá 3, mas pode? Quer dizer, ela sabia que dava 3, mas ela não sabia se podia usar a subtração. Então, é muito... Gente, eu vou dizer para vocês, o fato de ter ficado muitos anos numa mesma escola me deu a grande possibilidade de acompanhar as crianças e até a fase adolescente, até o ensino médio. Então, eu conseguia ver o quanto faz diferença na vida da pessoa ela aprender a pensar desse jeito. E é muito diferente, é muito diferente. É muito diferente. Vale a pena mesmo, assim. É uma aprendizagem muito significativa quando a gente faz a criança pensar. Quanto menos respostas eu der para ela, porque ela poderia dizer, menos 1 pode? Pode. E continuar, eu fico imaginando que eu já vi essas cenas, né? A professora responde e está lá preenchendo o diário, ou alguma coisa, corrigindo alguma coisa, olhando o livro, corrigindo o caderno. E ela responde automaticamente, mas é que a gente precisa se planejar para, nessas atividades, ficar atento àquilo que a criança está trazendo. Então, quando ela pergunta, por que ela já perguntou que pode? Então, você está colocando uma questão que, na escola tradicional, né, no ensino tradicional, a gente pensa na quantidade. E nessa proposta que a gente está discutindo aqui no curso, é a qualidade do planejamento, da intervenção, que você está reforçando muito, né? Você fala, vamos ver as perguntas, vamos ver por que aconteceu isso. Então, você está reforçando que o professor precisa planejar para pensar nessas situações, porque lá na urgência da sala de aula, né, como o Sean fala, é difícil. Agora, se você faz um bom planejamento, você já está preparada para as questões. Pode nem usar aquelas questões que você preparou, mas você já está afiada para estimular a criança. Né? Exatamente. As meninas colocaram aqui, muito legal, pois neste caso ela estaria também decompondo, né? E dá um tremendo insight na criança. Isso mesmo, Suzy, dá mesmo. Isso mesmo. Essa terceira parte de investigação que eu trouxe, é uma que essa aqui eu lembrei de fazer com os meus alunos, mas lembrei, essa semana meu filho estava aqui com uma roletinha pequena, e que tinha de 1 a 10, que essas roletas, tipo um dado eletrônico, né? E aí ele começou, aí a gente começou, falei, tá, então faz o 15, aí ele pegou a calculadora. Aí, tá, faz o 15, agora, sem apagar o 15, como é que ele pode se transformar no 25? Tá, agora não apaga o 25, como é que ele pode virar 35? 35. Tá, e agora eu quero ver ele virar 45. Ele, tá, mãe, agora o próximo é 55. Vocês estão entendendo como que a coisa é na sutileza? Eu não preciso... Claro que se a professora... Né, ele está fazendo isso porque a professora está estimulando ele na aula. Tá? É ele que propôs a brincadeira para mim. Não fui eu que propus para ele, não. Foi ele que veio me chamar. Eu estava fazendo comida e ele querendo brincar comigo. Mas a professora fez com ele na aula online lá, na semana, né? Mas vejam como que... o que acontece? A criança observou um padrão,
Toda hora eu somo 10, somo 10, somo 10. Ah, então agora o próximo que vem, ela vai pedir o 55. Uhum. Eu nem falei. Então, é esse o movimento. Eu consigo explorar. Aí, claro, ele está no terceiro ano, vou pensar nessa criança, está no terceiro ano, ele percebeu esse padrão e criou a regularidade. Soma 10, só vai mudar o algarismo da dezena. Mas eu preciso sistematizar isso. Porque se eu ficar só nesse movimento aqui, é claro que ele vai ter um senso numérico muito bom, mas eu preciso registrar, porque ele precisa visualizar isso para sair dessa representação mental que ele está, e usando a calculadora, porque a ação mais 10 está acontecendo aqui na mente dele. Não é? O que aparece na tela da calculadora é o resultado. É o 25, 35, 45, 55. Agora, o mais 10 está acontecendo aqui na mente. Ele pensa no mais 10, tecla o mais 10, testa, verifica e conclui que dá tanto. Né? Então, é esse processo que a gente tem que ter bastante cuidado. Fernanda, vale a pena investir nisso? Sim, mas eu preciso do registro. E aí a gente vai chegar no final falando de... Então, as meninas estão colocando aqui, a Maria Angélica, a Luciane. Claro, gente, a formação de professores, né, precisa estar atrelada a essas questões, sim, de enfatizar a nossa ação enquanto formadora e, né, assim, faz toda a diferença a gente levantar essas questões para as crianças, né? É diferente de um ensino transmissivo, que foi o que a Fernanda colocou lá. Hoje nós vamos dar aula de 10, 100 e 1000. Quando multiplica por 10, isso é norma, isso é um ensino tradicional. Eu começo ditando a regra e depois treino com exercício. A nossa proposta é diferente porque a gente parte da investigação, a criança percebe a regularidade e ela vai escrever conforme ela notou. Lembra da aula lá das hipóteses? O primeiro é que manda, quem escreve essa regra são as crianças, pelas comparações numéricas. Então, sempre investiga, percebe o que é regular e ela anota com as palavrinhas delas. Né? Exatamente. Perfeito. A Viviane, demais, lembrei de mim, de quando era pequena, adorava brincar com a coladora grandona do trabalho do meu pai, que ainda imprimia as continhas. Ah, eu lembro. É demais, eu também adorava. E assim, brincando, eu aprendia sem perceber, sozinha, porque na escola era proibido. Sim. A escola que estudávamos, né, não havia ainda fazer esse bom uso da calculadora, não. A gente não podia errar, a gente não podia pensar em hipóteses, né, porque senão tinha aquela ideia empirista, né, de que você imprimia o erro, então tinha que tirar o erro não era discutido, né, porque senão a gente ia fixar o erro nas crianças, então nada disso era permitido. E uma coisa importante, Vânia, que eu gosto de ressaltar, Fernanda, mas a escola que eu trabalho não é construtivista, não tem problema. Quem vai fazer na sala de aula a diferença é você. Então, não é que é impossível. Concordo que é um pouco mais difícil, às vezes, porque você tem que justificar muito o que você está fazendo. Isso cansa, às vezes. Mas não é impossível. Então, não importa se a escola ou a rede não compactua daquela perspectiva. Mas, se você entende que isso é potencial para a aprendizagem, não tem problema. Então, a gente não está defendendo nenhuma perspectiva de trabalho, apesar de nós sermos, né, eu e Vânia, principalmente, né, Vânia, nós declaradamente somos. Declaradamente. Né? Declaradamente, tem bandeira, tem tudo. A gente tem um QG do construtivismo, né, da questão da interação. Mas não é a bandeira pela bandeira, é por a gente ter vivido tantos anos vendo as crianças e os adolescentes e os jovens avançando a olhos vistos
na aprendizagem quando se trata de um processo como esse. Então, é isso. Agora, eles ficam críticos, né? Eu sei porque eu sou mãe de alunos dessa concepção, né? Eles ficam críticos, dá trabalho. Então, por isso que na sociedade as pessoas não querem esse tipo de trabalho, né, gente? Por isso porque tudo eles querem saber por quê. Tudo querem saber por quê, não, qualquer... então, quando chega na adolescência, dá um trabalho bacana, né? Ó, é fruto do nosso trabalho na escola. Isso é fato. A Alessandra colocou aqui a lista de presença e a gente já está terminando, né? Como que estamos aí? Já vamos, já são 10h23, falta só o jogo e a gente já termina. Então, em que essas propostas de investigação na calculadora ajudam as crianças? E que conhecimentos elas podem consolidar? Então, elas conseguem investigar números, ampliar a habilidade de cálculo estimativa, sequenciar números, identificar regularidades, reconhecer propriedades do sistema de numeração. Elas podem consolidar as propriedades do sistema de numeração, a composição e decomposição, estratégias de adição e subtração, até os algoritmos a gente consegue trabalhar melhor quando eles entendem como funcionam esses números. A segunda proposta... e essas atividades todas aqui, eu tirei algumas, né, na verdade, não são todas, não. Tem umas que são de outros livros. Mas tem a grande parte do nosso trabalho aqui foi também com esse material, com esse livro de materiais manipulativos para o sistema de numeração, tá bom? No PCN já vinha o uso da calculadora como um eixo, a história da matemática, a resolução de problemas, os jogos. No PCN, que é de 1996, já vinha com esse trabalho da calculadora. Já vinha, isso mesmo. E aí, a proposta que eu pedi a vocês, porque a Alessandra pediu, foi a Alessandra ou a Letícia, não lembro agora, que pediu para vocês cortarem as fichinhas com os números, é para esse momento agora. Então, agora é o seguinte, vocês vão pegar essas fichinhas aí e vão pensar nelas como se vocês fossem jogar agora com a gente, tá bom? Então, aqui, eu coloquei nesse slide, gente, porque vocês vão receber esse material. Então, eu quis colocar... Porque se vocês não tiverem acesso ao livro ou ao site onde está essa proposta, ela está aqui para vocês já, tá bom? Mas não precisa ler nada aqui não, eu vou contar para vocês. Esse jogo é jogado geralmente, né, entre 4 pessoas, 4 crianças, 4 alunos. E aí, um deles é o embaralhador, pega os 4 kits de 0 a 9, embaralha os 4 kits e fica aquele bolinho, né, de 4 cartas de 0 a 9, então no total tem 4 cartas de cada algarismo. E aí, a cada rodada, cada participante recebe 3. Por isso chama jogo das 3 cartas, tá? Que pode avançar para 4, para 5, dependendo do grupo. Mas começando com 3. Então, aí se entrega 3 cartas para cada jogador. E aí, um deles vai ser o que vai registrar esse avanço do jogo. E aí, o professor dá um comando. Por exemplo, eu vou dar um comando para vocês agora. Quem tiver com a cartinha, já faz aí, tá? E a Ivânia vai me dizendo. Com as cartas que vocês têm, embaralhem bem as cartas, misturem bem, tirem 3 sem olhar e formem o menor número possível. E coloquem no chat aí para mim. Usando 3 cartas, né? 3 cartas, isso. É... 139, 237, 257. 139. 237. 257. Esse jogo, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou falando. Esse jogo, meninas, ele tem duas possibilidades. Eu vou dizer a que eu gosto de fazer com os meus e fazia, tá? Para vocês verem a diferença. O que acontece? 156, 145. 145. Olha só. Aqui eu trouxe para vocês um registro do jogo já realizado.
Foram 5 comandos, tá? Foram 5 rodadas. Como é que funcionava a pontuação aqui? Eu dava ponto para aquele que executou o comando. Tem uma possibilidade de jogar, é que ganha o que tiver, de fato, o menor número da lista. Mas aqui minha preocupação não era essa. Era que eles tivessem conseguido formar o menor número. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, deixa eu até destacar aqui para vocês. Oh, meu pai. A Sônia está falando que está utilizando esse jogo nesse ensino remoto, com aula Isso, é muito bom. É muito bom mesmo. Muito bom. Pode continuar. Colocaram 183 também agora. Deixa só eu fazer ele mais grossinho aqui. Olha só, eu vou compartilhar agora aqui com vocês, ó. Então, ó, vamos focar só no primeiro comando. O que eu faço com os meninos depois que a gente termina tudo? Eu não fico discutindo na hora do jogo. Eles fazem, eu dou um outro comando. Formar maior e ímpar, formar um número... Percebam que... Olha o tipo de comando que eu posso dar. Ou seja, o que me permite que esse jogo seja trabalhado com crianças de 2º ano, de 3º ano, de 4º ano, de 5º ano, de 6º, de 7º. Depende do meu objetivo. Então, eu tenho... Esse aqui foi com um grupo de 5º ano, tá? Então, tinha múltiplo, né? A ideia de múltiplo, que a gente trabalha no 5º ano. Enfim, estou eu lá com formar o menor número. Aí, depois, eu peço para o grupo analisar. Vamos pegar um por um. Carla. Que cartas Carla tirou? 2, 7 e 4. Com essas cartas, esse número é o menor número que Carla poderia ter formado? Eu pergunto para eles, eu não corrijo. Eu não digo que está certo ou que está errado. Eu simplesmente pergunto para eles. Com essas 3 cartas, esse é o menor número? Ou quais são os possíveis números? Aí ela assim, professora, tinha o 247, que é menor, e eu esqueci. O que ela pensou? O 4 é menor do que o 7. Então, o menor número, aí volta, gente, volta lá naquela hipótese que a professora Vânia acabou de falar. O primeiro é o que manda, né, Vânia? Você acabou de falar aí. Isso. Né? Então, eles passam com esse jogo, eles ficam eles têm essa possibilidade de, sem ter que registrar inicialmente, porque é com as cartas. Então, ele troca a carta de lugar. Ele precisa registrar. Ele troca a carta de lugar, posiciona, aí registra. Tá vendo? Olha o Luciano, 377. Olha a Raquel, 145. Esse é, de fato, o menor número. Olha a Camila. Camila também errou. Mas eu pergunto, tá, Camila, o que você poderia ter feito com esse número? Que outros números você poderia formar? Aí ela pega e ela mesma vai trocando as cartinhas de posição e vai percebendo, o 237. O Rodrigo pôs 680. Ele falou, professora, eu pus os menores, o 6 e o 8. Aí depois ele pensou, então podia ser 0,68? É. Então vejam como que o fato de estar com material manipulativo permite essa agilidade na análise. O que, se ele fizesse só escrevendo, ele ia que apagar, e aí corrige. Perceberam que depois que quando eu faço o registro, eu só faço o registro, só vou analisar ele depois que eu já trabalhei bem com as cartas, tá? Eu tô dando uma acelerada aqui para a gente dar conta do que tem pela frente ainda hoje, tá bom? Mas aí... E essa carta possibilita mostrar que quando eu mudo a posição, eu mudo o valor. Então, na ação, né? Exatamente. É isso aí. Então, vejam que nós trouxemos hoje, então, 2 propostas, a da calculadora, aliás, 3, né? A de trazer a história da humanidade e da matemática para esclarecer, para clarear, para organizar aquilo que a gente pensa sobre o sistema de numeração, mas como proposta de ação, de intervenção, a calculadora, as investigações da calculadora e o jogo. E aí, esse jogo, eu volto, por exemplo, a primeira vez que eu joguei com as crianças, eu só joguei. Primeira aula, só joguei. Joga, vê o resultado, vê quem conseguiu, quem não conseguiu,
e aí ganha ponto, não ganha ponto, no final quem ganhou o jogo foi fulano. Ok. Na segunda vez que eu joguei, eu comecei a fazer esse tipo de exploração. Porque aí eles já estão um pouco mais familiarizados com o jogo e já fazem isso com mais autonomia, fazem as comparações e as composições com maior autonomia, eles já entenderam melhor o jogo. Elas estão colocando aqui, Fernanda, que usam baralho no 3º e 4º ano, só que o baralho tem as figuras, né? O baralho, quais são os impedimentos do baralho? Ele não tem o 0. Né? E aqui eu preciso de algarismos, de 0 a 9. O baralho, ele tem do 2 ao 10. E às vezes a gente até combina com as... Já usei baralho, a gente combina. Gente, sempre que tiver o A, faz de conta que ele é 1. Mas é diferente. E eu não tenho 0. Então, para essas aqui, eu vou até passar aqui para vocês verem. Essa discussão dos 680 e 68 com 0 fica mais claro para a criança. Fica mais claro, olha só. Então, eu trouxe aqui é uma turminha de 3º ano, tá? E elas estavam jogando esse jogo, né? Nós começamos com o jogo das 2 cartas e avançamos para 3 cartas, tá? Era bem no comecinho do 3º ano aqui. E aí a gente começou assim. Então, esse jogo ele vai auxiliar as crianças a compreenderem essa estrutura do sistema de numeração, porque esse movimento, como a professora Vânia falou, esse movimento de trocar de posição e voltando, eu começo assim e eu termino com quadro valor de lugar. Eu sempre tive mania de ter na minha sala, no meu armário, umas folhas impressas de quadro valor de lugar até a unidade de milhar, com uns espaços, só para eles botarem as cartinhas em cima, ou outra coisa, sabe? Ou da calculadora. Eu sempre usei, o quadro valor de lugar para mim, ele sempre foi um companheiro dessas intervenções, porque eu faço eles pensarem sobre e eu faço eles registrarem no quadro valor de lugar, para sistematizar. Então, ao mesmo tempo que eu vou investigando, eu caminho para a sistematização. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que o quadro valor de lugar apareceu na última aula do curso, não foi por acaso. Foi porque ele aparece no final da sequência didática de todo um trabalho que vem lá da educação infantil. Só assim, registrar aqui explicitamente, né? É importante, porque elas podem pensar, né, Vânia, mas por que você nunca falou do quadro valor de lugar? Por quê? Mas eu acho que não, mas de verdade eu acho que elas já entenderam por que a gente não falou do quadro valor de lugar antes. Porque se pensar no processo de evolução que a gente estava, realmente é agora que ele tem que aparecer. É esse momento de aparecer o quadro valor de lugar, porque agora nós vamos sistematizar essa escrita, para que eles entendam e visualizem isso. Então, agora eu estou no momento de representar essas ideias que estavam lá na minha mente, né? Eu pensando sobre, agora eu ponho o nome, eu vejo, tá? Então, 90 e 76 está na foto aqui da Júlia, aqui do lado direito, da pequenininha aqui do lado direito. Então, 76. Então, é 7 na dezena e 6 na unidade. E aí, claro, que tem aí a própria professora, aqui eu era do laboratório, a professora regente da turma, na aula, aí ela pegava material dourado, ela usava a ábaco, aí ela explorava. Mas o quadro valor de lugar vai ajudar bastante nessa sistematização, tá? E aí, essa atividade, ela está no Cadernos do Matema, nesse livro, mas também está disponível no site, para quem quiser acessar, tem lá todas as orientações do jogo, tem essa parte que eu pulei aqui para a gente avançar, ó, outras explorações possíveis, também está lá no site, então vocês com o tempo podem investigar isso um pouco mais, tá bom? Elas estão colocando aqui que a Letícia está trazendo do Face também, a Fabiana, o quadro valor de lugar, em uma atividade que fizemos, ficou bem claro que este conhecimento de quando usá-lo. Que bom, Fabiana, mas é bom a gente explicitar também numa formação. Quanto mais a gente explicita, melhor, né? A Rosimar lá do Face colocou muito criativo, motivador, faz-nos pensar nas nossas práticas diárias, né? Então, é isso mesmo. A intenção do curso é que a gente contribua para a prática docente de vocês. É esse o objetivo, né? Ah, você voltou lá para a representação e a Trouxe para cá, porque agora é a hora. Então,
a pessoa que queria... Quem te perguntou na última aula, por favor, a gente esqueceu o nome. Foi a Suzy? Não lembro. Eu não vou lembrar. Mas uma coisa é importante. Por que eu trouxe isso aqui por último? Porque senão, se a gente traz isso lá no começo, fica um entendimento de que as crianças precisam primeiro representar. Por isso que a gente vê ainda, infelizmente, um movimento de treinamento de crianças a partir dos 4 anos, de contornar o número, contornar a letra, pontilhado, tracejar. Dia do 1, dia do 2, né? O dia do... Ai, Vânia, tem isso, Vânia, canso de ver. O dia do 2 é o dia do 2, tudo é 2. Faz dupla, é 2 na hora do refeitório, é 2... Cruz credo, a Luciane colocou, cruz credo. Não, é cruz credo mesmo, gente, é para chorar. Mas então vamos pensar o seguinte. Vânia, você não me disse quem foi que deu essa declaração aqui em cima. Me fala qual é o nome da pessoa que fez. Eu não vou lembrar. Vanessa Nestado. Vanessa, o quê? Nestado. Assim? Nestado? Isso, Nestado, assim. Eu vou colocar aqui, porque essa frase é da Vanessa. Olha, quanto às atividades, a gente lê, viu, gente? A gente está lendo, anotando, viu? Porque... A gente lê, só que não dá para trazer tudo. Ao concurso, a gente vai falar quem ganhou. Calma, tá chegando a hora. Cadê meu livro? O livro está aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Já vamos fazer dedicatória. E calma, vai ter bastante coisa ainda hoje. Olha só. Quando a gente fala de representação e abstração, eu vou começar com essa ideia que a Vanessa trouxe e vou avançar. A Vanessa trouxe o seguinte, que a representação e a abstração estão diretamente, e eu vou ampliar, elas estão intimamente relacionadas. Por quê? Porque a abstração é essa capacidade que a gente tem de representar mentalmente uma ideia, um elemento, um conhecimento. Enquanto que a representação, ela põe por escrito, mas também põe de outros modos, tá, Vanessa? Por escrito também. De modo visível, o que o cérebro foi capaz de abstrair. Vou dar um exemplo. Se eu pedir agora para vocês, cada uma, pensem numa casa. Cada uma já automaticamente pensou na casa. Na casa que está pensando, certo? Se eu pedir a vocês para desenharem essa casa, as casas de vocês serão iguais? Não. As casas que vocês vão desenhar serão iguais às casas que vocês imaginaram? Talvez não. Então, existe uma representação que está no nível dessa abstração, entre aspas, que está na minha mente, é uma representação mental, mas tem aquela representação que é, como disse a Vanessa, visível, que aí eu desenho. Eu acho que eu já contei para vocês um caso, não vou lembrar se contei, mas vou contar de novo, se contei de novo, tudo bem, mas é para ilustrar a situação aqui. Eu estava num grupo de acho que crianças de 5 anos, ou 5 ou 6, agora não vou lembrar, mas acho que era de 5. E estávamos eu e a professora... Ai, meu Deus, quem era? A professora Carla. E aí ela disse, aí nós fizemos a roda, e aí a ideia era que eles pensassem em quantidades, nos símbolos, né? Agora gente, pensa no 8, a professora pediu. Pensa no 8, pensem no 8. Aí eles ficaram se olhando, as crianças ficaram se olhando e falaram assim, 8 o quê, pro? Então, esse 8 que eu pensei foi no 8 algarismo. Certamente o mesmo que a professora Carla pensou. Mas as crianças não pensam nesse símbolo, porque elas primeiro pensam na quantidade. Então, 8 o quê? 8 carrinhos, 8 balas, 8 bombons, 8 casa, 8 carros, 8 camisetas, 8 o quê? É quantidade. Então, essa ideia de representação e abstração, ela é um dos grandes focos do estudo da semiótica na matemática. E aí o professor Raymond Duval,
que é um pesquisador francês, que é o pai da semiótica, que é o pai das representações em matemática, nesses estudos, ele vai dizer o seguinte: olha só o que ele vai falar e olha como isso é muito presente na nossa prática. A originalidade da atividade matemática está na mobilização simultânea de ao menos 2 registros de representação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu estou estudando frações, vamos supor, tá? Estou estudando frações, lá com o 5º ano. Será que toda criança consegue, vou até escrever aqui para vocês poderem pensar sobre isso, tá? Será que toda criança consegue fazer isso aqui, ó? Entender que isso aqui e isso aqui, opa, peraí que eu botei uma mais aqui, que essas representações são 2 registros de uma mesma ideia? Será que toda criança sai do 5º ano entendendo que 5 décimos e 1 meio são representações de uma mesma ideia, que é de metade? O Duval vai falar isso. Ele fala, a compreensão em matemática supõe a coordenação de ao menos 2 registros de representação. Então, ele traz logo de cara nesse livro aqui, que é um dos livros que eu mais gosto da semiótica para quem está iniciando, que é o da Silvia Dias. Ele vai falar, essa coordenação é adquirida naturalmente pelos alunos? Então, tem uma questão de eu sei o que é metade. Aqui, eu sei que para metade é para dividir por 2. Mas será que eu associo a ação de saber o que é metade com a representação disso? Vocês entenderam como que a abstração e a representação estão intimamente relacionados? É isso que a gente precisa garantir para as crianças. Por isso que eu falo, eu trabalho com o sistema de numeração lá na calculadora. Investiga, investiga, investiga. Por que é que eu venho para o quadro valor de lugar? Porque lá na calculadora, por mais que ele esteja visualizando na tela o que está acontecendo, as ações estão aqui na mente. Então, eu preciso que ele registre, para que eu consiga fazer com que a criança coordene essas representações de modo natural. Mas isso não é um piscar de olhos. Não é simples assim como a gente pensa. Precisa ser investido. Eu tenho realmente... Pode falar. Então, por isso da história da matemática, né, que a gente demorou muito tempo para chegar a um tipo de representação que fosse eficiente. Então, a criança também não vai ser assim instantaneamente que vai fazer essas representações, né? Exatamente. Até botei outra fração aqui para vocês poderem ver como que isso é muito sério, isso é muito forte. Porque quando vai para a equivalência, 1 meio e 2 quartos, é metade. Mas para a criança, não. Porque ela entende que metade é dividir por 2, aí 2 quartos não é por 4. Você entende? E aí muda também as características, né, do sistema. Aí... Então é muito complicado a gente acreditar que a criança vai fazer isso de forma natural. Então ela precisa... Por isso que a gente fez lá do começo. Olha as fichas sobrepostas. Qual a diferença das fichas sobrepostas para essas fichas que a gente está usando hoje, nessa aula de hoje? As fichas sobrepostas, elas têm a posição. Elas têm a magnitude do número. 2.000, está lá o 2.000. 300, está lá a ficha 300. 40, está lá a ficha 40. Agora, se eu fizer aqui 2.340... é 2, 3, 4 e 0. Mas eu não podia inverter essa ordem. Porque senão eu não estou deixando a criança construir esse conceito. Eu estou dizendo para ela o que é para ser feito. Por isso que as fichas numeradas como essas de hoje, elas só podem vir, essa análise só pode vir depois que as crianças passaram pelas fichas sobrepostas. Por isso que o quadro valor de lugar vem depois. Elas estão colocando, precisamos mudar nossos paradigmas e nossa visão em relação à calculadora e à decomposição.
Enquanto não fizermos isso, vamos continuar reproduzindo conteúdos descontextualizados, como o dia do 2, por exemplo. A Letícia, também não somos ensinados a ler números decimais, né, Fernanda? Não. A gente não somos ensinados muita coisa. Ai, Lê, bem lembrado, Lê. Por isso a importância dessas formações, para aprimorarmos nossas práticas e não sermos apenas reprodutoras. Quanto mais a gente entende sobre a didática da matemática, a característica do conteúdo com o qual a gente vai trabalhar, é fundamental. Então, conhecer o conteúdo, a didática do conteúdo dentro de uma formação com vocês, né? Na verdade, eu sempre falo dos três, do tripé. Eu preciso saber o conteúdo, eu preciso saber como o meu aluno aprende, para que então eu possa saber como é que eu ensino para ele. Se eu tiver esse tripé como meta, as coisas funcionam melhor. Agora, se eu dedicar muito a um ou a outro, sabe aquela coisa do tripé que falha? É isso. Então, eu não posso deixar nenhum tripé. Se um falhar, derruba tudo. Então, o conteúdo, como o meu aluno aprende, e como é que eu ensino para que ele, então, aprenda partindo do que eu sei sobre como ele aprende, claro, né? Tá, eu botei aqui as referências, meninas, para vocês, o que a gente usou de material hoje. E aí, estamos chegando ao final do nosso curso, mas ainda tem tarefa, né, Vânia? Gente. Tem tarefa, gente. A última tarefa é a avaliação diagnóstica, que vocês vão fazer novamente. Tem um questionário. E tem um questionário que vocês precisam responder. Por que no questionário? Porque através dessas formações a gente faz a nossa pesquisa do grupo Triverte. E é importante a gente estar aprimorando essas formações, e esse questionário vai nos dar esse feedback, né? São 3 tarefas. E vou pedir também para vocês produzir um texto, no máximo de 2 laudas, contando sobre suas aprendizagens durante o curso de extensão. O que foi mais significativo? No máximo, gente, se quiser escrever uma lauda, pode escrever uma lauda. É o máximo de 3, porque senão a gente pode receber um livro, né, Fernanda? Assim, a gente não quer um livro. Tem gente que gosta de escrever, viu? Vocês estão pensando... Tem gente que gosta de escrever, que eu vi aqui acompanhando as atividades. E agora... Chegou o momento vamos compartilhar com vocês as frases que foram enviadas para a gente, né? Elas foram numeradas na ordem que foram aparecendo. Eu vou disponibilizar as frases para vocês lá, não vou ler todas aqui agora, porque a gente tem tempo curto e tem ainda coisa para finalizar. Então, nós fizemos uma votação com as componentes do grupo Triverte, do grupo de pesquisa, né? E de todas essas frases, com 75%, quer dizer, teve um empate, eu tenho que revelar isso, Vânia. Teve um empate, gente, teve um empate, e aí no desempate, essa frase ficou com 75% dos votos, e foi a frase... Saiu alguma coisa estranha aqui no computador, Fernanda, está saindo... desaparecer as frases. Você quer ver as frases? Desapareceu. Está aparecendo, pelo menos no meu, muitas, parece que está no seu sistema. Alguma coisa. Desapareceu as frases. Espera aí. Deixa eu ver se é só no meu computador. E agora? Voltou, Vânia? A Vânia caiu, Fernanda. Então tá. Mas está aparecendo a tela aí? Está aparecendo sim. Então tá, meninas. Então agora eu vou compartilhar com vocês, né? Voltando então, a frase que teve o maior número de votos foi essa frase aqui.
compreender como o estudante constrói os conceitos matemáticos ao longo de sua vida escolar acarreta numa prática docente potente, pois permite que o aprendiz coloque em jogo tudo o que sabe para avançar a cada desafio proposto e, assim, aprender. Então, essa foi a frase escolhida, e eu já vou revelar qual foi a do empate depois, logo em seguida. Mas antes de finalizar, a Vânia já entrou, Lê? Ainda não, ela caiu. Peraí. Queria muito ela agora para fazer esse fechamento aqui. Vamos ver se ela volta. Ah, ela voltou. Voltou? Ela está conectando ainda aí, mas já voltou, já apareceu o nome dela aqui. Ah, que bom. Você está aí, Vânia? Ela deve estar fazendo aquela conexão de câmera, de microfone. Esse negócio é muito cheio de trelelê. Estou entrando. Deixa eu... Caiu, de repente caiu tudo. Aham. Ó, já revelei, já vi para as meninas... Pelo Facebook, tá? Muita gente caiu a conexão. Já revelei para as meninas a frase, Vânia. E agora eu preciso que alguém, a pessoa se identifique aí no chat, quem é a dona da frase, quem é a autora dessa frase. E, enquanto isso, eu quero compartilhar, pensando nisso, nas frases todas que vocês mandaram, pensando em todos os comentários de vocês, eu quero compartilhar com vocês uma prática, um relato de uma ação que talvez ilustre tudo que a gente vem discutindo. Vocês estão vendo bem nítido dessas fotos aqui, gente? Dá para ver? Sim. Tá. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu vou relatar aqui rapidamente. Essa atividade aqui foi feita com crianças de 5 anos, tá? Essa turminha tinha 5 anos, uma turma de 5 anos. E aí a professora Camila, que é uma amiga minha, assim, amiga de muito tempo, mas era minha parceira de trabalho, né, na escola, ela chegou e falou assim, Fê, eu precisava fazer alguma coisa para trabalhar a contagem com eles, eu não estou tendo ideia, eu tô com a ideia de fazer a mãozinha deles no papel recortado para eles contarem e tal, mas eu não sei o que fazer para além disso. Falei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos colar a palma da mão no papel e deixar os dedinhos soltos? Vamos fazer uma brincadeira com eles? Então, a brincadeira era assim, cada criança ficava com a sua mãozinha escondida, né, os seus 10 dedinhos soltos, mas a palminha da mão grudada, vocês conseguem ver que está ali grudadinho na folha? E aí, a criança tinha que dobrar alguns dedinhos e dizer para a outra, olha só, eu tenho 3 dedinhos dobrados, quantos estão desdobrados? Quantos não foram dobrados? Aí a outra criança tinha que, ela podia pensar, né, só pensar, ou ela podia usar os próprios dedinhos que ela tinha para descobrir quantos a outra tinha baixado. Então, por exemplo, está aqui a Raíssa e a Giovana. A Raíssa é a de laço na cabeça, tá? E a Giovana é a outra. A Raíssa estava aqui, nesse momento, conferindo o que a Giovana tinha dito para ela. Ela usou as mãozinhas do papel dela para contar quantos tinha. Eles brincaram disso, ficaram uma semana brincando. A Camila falou, Fernanda, todo dia querem brincar de mãozinha, deixa brincar. Brincaram, até que chegou um período lá de organizar o que eles fizeram, fazer tipo uma amostra, uma exposição, uma coisa assim. E aí, nós tivemos a ideia de fazer assim, a sequência numérica, sabe aquela sequência numérica que fica exposta na parede? Mas fazer a sequência numérica com as mãozinhas. Então, ficou assim, ó. Vocês estão conseguindo ver essa foto? Conseguem, Vânia? Sim, conseguimos. Olha, aqui, deixa eu pegar o meu marcador aqui. Ó, tá vendo que eu estou apontando aqui, nesse primeiro quadrinho? Tá com apontador laser, não, deixa eu trocar de... Deixa eu botar uma caneta aqui. As meninas estão vendo, eu não estou vendo. Ó, eu vou marcar aqui, eu vou fazer uma marquinha aqui, tá vendo? Ó. Aqui começou a sequência. As crianças colaram na parede. Como é que funcionava a ideia? Quem começa vai ficar com o 1.
Então, só pode ter um dedinho levantado. Quem quer ser o 1? Eu. Então, vai lá, coloca seu cartazinho lá, seu papel, e aí elas dobravam os dedinhos todos, deixavam só um dedinho. Próximo, quem vai ser o 2? Aí vem o 2. Aqui tem um negócio pendurado aqui que está na frente. Isso, que está atrapalhando. Tá atrapalhando, mas dá para ver que esse aqui é o 2, tá vendo? Aqui é o 3, tá vendo aqui o 3, ó? Isso, o 3 dá para ver. Sim, aí 4. O 4, aí a pessoa que foi 5, a criança que foi 6 tá aqui atrás. Olha o 7 aqui, ó. 7, o 8 tá aqui atrás dessa coisa azul, o 9 tá aqui, e aqui tá o 10. Gente, quando chegou no 10, pergunta que fizemos para eles. Gente, e agora? Como é que nós vamos fazer para... Como é que a gente vai fazer para continuar essa sequência? Aí eu vou compartilhar com vocês a sugestão que a Raíssa deu, a de lacinho rosa no cabelo. Ela falou, se eu vou botar a minha aqui e alguém me dá um dedinho para eu botar, para fazer o 11. Ok, Raíssa. Muito... o que vocês acham, gente? Pode ser? Quem quer ser o 1 do 11? Eu. Então vai lá e põe. Muito bem, obrigada, Raíssa. Obrigada. Próximo. E agora? Como é que faz o 12? Aí uma outra criança vira e fala assim, não, mas a gente já fez o 11, agora então alguém fica com um 10 e a outra fica com 2. Moral da história? Moral da história, eles terminaram, olha lá, terminaram a sequência. O 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. As crianças que tiveram a ideia de como continuar. E aí eu vou usar a frase que empatou para fechar esse encontro de hoje. A frase que empatou é: a reflexão que a criança faz enquanto constrói conceitos matemáticos é o caminho mais precioso para o professor traçar novas rotas. E não é? Então é isso, gente. Chegamos ao final.